Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né, irmãos? Nesse dia, que é o 3, né, de junho de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui, todos nós, né? Vivos, em esperança, né? Vivos na fé, né? Vivos no amor do Deus vivo, em vigilância, né, irmãos? Em oração, não é isso? Em obediência à palavra, em meditação, né? 24 horas no dia, para que a gente não se embarace, né, irmãos? E para que não pequemos também, né? Principalmente que não pequemos, mas também que não nos embarace. Não nos embaracemos, né? E estamos vendo aí, né, que a palavra é um aviso para nós, né, o que está escrito. Nós vimos aí, né? A gente vê aí em vários locais que o que está escrito são os avisos, né? Que Deus está dando para nós, para a igreja, né? Para aqueles que creem nele, para que eles se desembaraçem e evitem o pecado que está nos rodeando, né? E o pecado está nos rodeando por causa exatamente da nossa desobediência, né? Desobediência dos nossos pais, né? Lá no Éden, essa desobediência passou como herança para nós. Como também, né, o sacrifício do Senhor Jesus passou como herança para nós. Então isso aí é o grande desígnio de Deus, né? Com a criação, que foi o quê? Jogar a criação, né, na transgressão, para que ela pudesse ser resgatada pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o grande desígnio, o grande plano de Deus, né? Incompreensível, né? Não dá para a gente compreender a não ser pela fé. E a fé nós sabemos que é um dom que Ele nos dá para que nós creiamos na Sua palavra, né? E não na palavra dos homens ou das outras criaturas. Porque o que aconteceu lá no Éden é que o homem e a mulher acreditaram na palavra de uma criatura, né? Em detrimento da palavra do Deus vivo, do Criador, né? Inclusive, né, a palavra não era uma palavra contrária, né? A palavra do Deus vivo dizia o quê? Não comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E aí a criatura que apareceu lá, né, a serpente, disse, não, vocês não vão morrer, não. É porque ele sabe que vocês vão ficar iguais a ele. Vão ser deuses, né? Então, irmãos, estamos terminando aí, vamos terminar aí, né, o item aí que a gente colocou como embaraço, né? Terminando aí como? Cada um de nós devemos examinar a nossa vida, né? Não sou eu que vou examinar a vida de ninguém, e ninguém vai examinar a minha. Eu é que devo, né, com base nas Escrituras, né, com base com o que está escrito, eu é que vou examinar a minha vida para que eu possa identificar se há algum embaraço na minha vida, né? Está aí a palavra está aí para que a gente se examine, né? Examinar a nossa consciência, as nossas atitudes, né? Para que exatamente nós possamos identificar se tem algum embaraço na nossa vida, né? Nós citamos aqui alguns embaraços, né? Que foram falados lá no Evangelho, como por exemplo, né? Aquele apego, né? O apego às coisas terrenas, né? Apego à riqueza, a bens, né? Então isso aí é um embaraço que pode nos levar à transgressão, né?
E tem outros aí, né? Um embaraço hoje em dia, por exemplo, a gente está, por exemplo, na televisão ouvindo esses religiosos aí, né? Sem, logicamente, colocarmos o prumo, né, neles. Claro que ninguém é proibido de ouvir esses religiosos, desde que a gente coloque o prumo neles, né? Colocando o prumo nele, nós vamos ver, né, que as suas religiões não têm nada a ver com a cristandade. Não tem nada a ver com o evangelho, né? Não tem nada a ver com o amor, com a obediência à palavra, porque a maioria deles praticam, né, acepção de pessoas, a maioria deles está presa ao dízimo, né? O dízimo, as riquezas, né? Quer dizer, tem deles aí que já gastaram não sei quantos milhões de dólares para construir templos, como é o caso lá do Templo de Salomão, lá em São Paulo, edificado lá pelo Edir Macedo, né? Construíram lá um templo. Isso significa o quê? Está negando que o templo, né? O templo agora é o corpo daquele que creu, que é o templo do Espírito Santo. Então, vamos ver aí, cada um examine, né, as suas atitudes, examine os seus pensamentos, para que identifique algum embaraço e deixar esse embaraço. Deixa esse embaraço para lá, né? Não ficar repetindo coisas da religião, né? Certo? A gente está vendo aí que tem uns irmãos e umas irmãs que ficam colocando coisas das religiões aí no grupo, né? Vamos evitar isso, né, irmãos e irmãs? Quer dizer, são símbolos. Algumas coisas que são colocadas aí são símbolos das religiões. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não tem símbolo. Qual é o símbolo da igreja? O símbolo da igreja é a palavra, né? Porque a palavra é a verdade, o caminho e a vida. A verdade é o Senhor Jesus, é o Filho do Deus vivo, é o unigênito de Deus. Então não existem símbolos, não tem cruz, não tem rosário, né? A cruz para nós é apenas uma maneira de a gente dizer as coisas, mas aquilo não é símbolo de cristandade, né? O símbolo da cristandade é a obediência à palavra, né? É a fidelidade à palavra, porque Deus é fiel. Então nós também temos que ser fiéis, porque nós estamos sendo convidados, chamados para imitar o nosso Deus, né? Imitar o Senhor Jesus, ter a mente dele, né? A obediência que ele teve, né? Até a morte e morte de cruz. Morte na cruz significa o quê? Que ele foi torturado, né? Ele foi vilipendiado, foi desprezado, foi torturado, né? Derramou até a sua última gota de sangue. Tanto isso é verdade que quando um daqueles soldados lá deu uma lançada no seu lado esquerdo, né, no seu coração, saiu apenas água, não tinha mais sangue. Então ele estava completamente morto, né, e sem sangue, não tinha mais sangue. O sangue dele já tinha se esvaído todo. Ele derramou todo o seu sangue, todo. Não ficou uma gota de sangue no seu corpo. Derramou todo o seu sangue para a remissão, né, das criaturas, para a nossa remissão, né, para desfazer aquela obra que o diabo fez lá no Éden e outras tantas obras que ele fez, né, especialmente aquela obra que ele fez ali no Éden, né, em aliança com o homem e com a mulher, né, com os nossos pais, né, Adão e Eva. Então vamos examinar, nós podemos examinar tudo, como diz Paulo, mas devemos colocar o prumo, examinar tudo e retende o bem, certo? Podemos examinar tudo, podemos ouvir tudo, colocando o prumo
e não absorvendo, né, os embaraços que porventura possamos ouvir e ver aí nessas religiões, nos livros, em tudo aquilo que a gente examina. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós, graça e misericórdia nesse dia. E até amanhã, se Deus quiser.